Muito boa tarde, no ar mais um Conexão Unicinos FM por aqui na 103.3. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Oi, Rodrigo de Oliveira, tudo bem, tudo tranquilo. Como é que tá? Tudo certo nessa quinta-feira, dia 12 de julho de 2012. Hoje, então, por aqui no nosso Conexão, temos Clube do Livro. Isso aí, hoje o livro é um Mar Morto, do Jorge Amado. Vamos então dar uma boa tarde aos demais participantes aqui do Clube do Livro. Jimmy Joe, boa tarde, tudo certo? Boa tarde, estamos aí. Gabriela Wenzel, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Gabriela Wenzel, então, que é a primeira das nossas participantes que fazem um rodízio que está voltando ao programa. Voltei. Voltou e agora com também um livro nacional novamente, né? Na próxima vez que a gente chamar a Gabi, a gente vai chamar com... A Gabi, ela estreou na realidade, né? Junto com o programa, né? junto com na nova temporada. Lá no Lima Barreto, lá faz tempo já. Muito tempo atrás. Mas então, o pessoal quiser participar do Clube do Livro, a gente convida, claro, né, ali no Facebook. Vou até nos logar aqui, né, porque eu não tinha feito isso antes. facebook.com/unicinosfm, que é a nossa página ali do Facebook. Mas também temos o nosso perfil, que tu pode ser o nosso amigo e conversar com a gente ali, falar algumas coisas sobre o livro de Jorge Amado. Aqui é o facebook.com/conexão unicinosfm, não? Não, isso é página, seria a página, pra ter que ir lá no facebook.com e procura ali Conexão Unicinos-FM. Muito detalhista. Mas se pessoas forem... Mas vai no Twitter que tem o link do Facebook. Também, twitter.com/conexão03. Você pode ali fazer, então, algumas ideias ali sobre o Jorge Amado que tu tem ali, que já tenha lido. Não precisa ser o Mar Morto especificamente, pode ser outras coisas. Se tá vendo a novela ali, tá curtindo ou não tá curtindo, pode falar também, não tem problema. Gabriela. Pode ser. É verdade. Agora a gente não fez, deixar claro que a gente não fez o programa por causa disso, né? A gente não escolheu o Jorge Amado por causa da novela. Da novela, A escolha foi anterior, a gente nem lembrava. A gente não vê essas coisas, na verdade. Para resumir, a gente não vê esse tipo de coisa. Eu vi alguns episódios. Tu vê? Eu vi alguns capítulos, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Bem, fazer o quê? Cada um. Mas aqui, claro, a gente fez aqui o Clube do Livro Jorge Amado por causa do centenário dele. Assim Exatamente. Como é porque a Globo também está fazendo a novela também, né? Retomando Gabriela, né? Mas antes de falar então sobre o livro, a gente chama então, né, a Fernanda Schmidt agora, que fala pra gente quem é Jorge Amado. Ouve aí. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. O escritor brasileiro Jorge Leal Amado de Faria nasceu na Bahia em 1912 e faleceu no mesmo estado em 2001, e é até hoje um dos mais importantes e reconhecidos escritores do país. Aos 14 anos, começou a participar da vida literária de Salvador, sendo um dos fundadores da Academia dos Rebeldes, grupos de jovens que desempenhou um importante papel na renovação das letras baianas. Ocupante da 23ª cadeira dos Imortais da Academia Brasileira de Letras, Jorge Amado iniciou sua trajetória profissional no periódico O Jornal, em 1929, onde publicou a novela Lenita. No ano seguinte, entrou para a Faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, onde fez seus primeiros contatos com o movimento comunista organizado. Em 1931, Jorge vê publicado pela editora Schmidt seu primeiro romance, O País do Carnaval. Em 1945, foi eleito deputado federal e, com o cargo, foi autor de diversas leis que beneficiaram a cultura. Foi casada com Zélia Gattai, também escritora. Teve 3 filhos. Devido ao exílio do regime getulista, viveu na Argentina, Uruguai, Paris e Praga durante diferentes períodos que totalizaram mais de 5 anos, entre 1941 e 1952. É o autor mais adaptado da televisão brasileira, com os sucessos Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela e Dona Flor e seus 2 maridos. É representante da segunda geração do modernismo. Além de romances, escreveu contos, poesias, biografias, peças e histórias infantis. Teve suas obras traduzidas em 55 países e 49 idiomas. Morreu perto de completar 89 anos em Salvador. A seu pedido, foi cremado e as cinzas colocadas ao pé de uma árvore em sua casa. A professora de letras da Unicinos, Márcia Duarte, fala agora um pouco mais sobre o escritor. Falar de Jorge Amado é sempre bastante instigante, porque é um autor que resume muito, muitas das coisas da literatura brasileira, muitas das questões que são tratadas na literatura brasileira,
Jorge Amado é um autor que começa a publicar ali nos anos 30, mas a sua produção vai englobar quase que todo o século XX, né? Ele vai produzir até a década de 90 do século XX e, portanto, ele cobre uma grande parcela da literatura brasileira contemporânea. E, principalmente, ele é um autor que esteve sempre muito preocupado com as características do Brasil. Num primeiro momento, ele era um autor mais engajado politicamente, que se preocupava muito com questões sociais, com aquilo que o Brasil tinha de muito difícil de ser resolvido naquele momento. Alguns livros como Capitães da Areia, Terras do Sem Fim, Cacau, são livros bem significativos desse primeiro momento. E depois o Jorge Amado vai enveredar por uma seara que seria assim a questão daquilo que é mais típico do Brasil, as questões de toda aquela caracterização da mulher brasileira, dos costumes do Nordeste do Brasil. Então, livros que começam ali com Gabriela, na década de 50, que vão apresentar esse panorama do Brasil mesmo, né? E por isso Jorge Amado, claro, por outras questões também, mas muito por isso, Jorge Amado vai ser um autor muito lido no estrangeiro, né? Ele é certamente ainda até hoje um dos autores mais publicados, né? Mais traduzidos para outras línguas no Brasil, né? E essa questão é justamente assim, porque o que ele consegue mostrar, claro, tem uma coisa que é um pouco estereotipada, né? Mas também tem muito da essência daquilo que é o Brasil, né? Então as questões voltadas para a sexualidade, para a sensualidade, as comidas, toda a questão da religião afro, né? Que vai ser tratada em alguns textos. Então é um autor que consegue justamente mostrar esse panorama. E apesar de algumas críticas, né, severas, assim, justamente por ele ter abandonado a questão mais social e ter começado a trabalhar com essas questões mais típicas, né, o Jorge Amado conseguiu efetivamente formar digamos assim, uma visão, um retrato do Brasil para os estrangeiros, né? E claro, em que pese os estereótipos e tal, ele fez esse papel quase de embaixador do Brasil no sentido de demonstrar algumas questões que são importantes, né? A questão da religião, por exemplo, né? É uma questão que, a princípio, o Brasil é um país católico, mas se a gente for observar bem, existem questões religiosas que estão sendo discutidas regionalmente e tal. E o Jorge Amado consegue trazer isso muito bem, né? Nos livros como Jubiabá, Tenda dos Milagres. Então, sempre, eu acho que o grande papel do Jorge Amado foi justamente mostrar, né, várias possibilidades de Brasil que talvez não fossem nem observadas pelos próprios brasileiros. É uma obra que ainda não foi, pelo menos no meu ponto de vista, devidamente estudada no Brasil. É uma obra que pode ainda render muito mais em termos de estudos acadêmicos, né? E é uma obra que merece ser lida pelos brasileiros, né? É um autor que traz muito da nossa identidade, por mais que muitas vezes nós não gostemos, né, de nos ver ali, mas ele traz muito sobre isso. E eu sugiro, assim, como leitura, para quem está iniciando a leitura de Jorge Amado, sugiro ler A Morte de Quincas Berro d'Água, que é um texto mais curto e bastante, assim, bastante agradável de ler, né? Capitães da Areia é um texto muito interessante, é um texto bastante preocupado, assim, com a questão dos meninos de rua, é um texto extremamente atual. Então, eu acho que essa também é uma questão que está bem presente no Jorge Amado. Ele era um grande contador de histórias, um grande cronista, e por isso as obras dele não envelhecem. Parece que sempre aquilo que ele está colocando nos textos é algo atual, que pode ser observado na realidade do dia a dia hoje, né? Também acho que tem que frisar, né, que é importante ler Jorge Amado no ano em que a gente comemora 100 anos do seu nascimento, né, porque
tem que marcar essas datas, até porque é importante pensar que o Brasil tem grandes escritores, tem escritores de renome. Jorge Amado foi reconhecido mundialmente. Ele é um grande escritor, ele é um bom escritor e acho que precisa ser reconhecido também no Brasil. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Deixa eu quase que é uma lágrima agora aqui, né? Com É Doce Morrer no Mar aí do Dorival Caymmi, né? Que bonito, né? Que momento, quem diria, Rodrigo Oliveira, bitomaníaco, Como ele tá sentimental, hein? Porque eu achei o final do livro um final muito forte. Eu achei um final que... Não vou falar agora sobre o final, vou falar sobre o começo primeiro, mas é... Imagina se o Paul Grave for em inglês isso aí, tu deságua, tu chorar. Olha só que bonito. Mas, então, O Mar Morto, o livro... Sweet is to die in the sea. Imagina o Paul cantando isso aí. All the lonely people dying in the sea. Que barbaridade. Mas uma coisa que deu pra perceber já, antes mesmo até de falar um pouco sobre O Mar Morto, é que o Jorge Amado, para muitos aqui, a Camila disse que já não tinha lido ainda, né? A Gabi Venza, não sei se já tinha... Eu tinha lido Gabriela. Gabriela? Eu li A Morte, Chincas Berro d'Água, que Jimmy que tinha lido antes do... Eu já li vários dele, cara. Eu li o... Com certa... Ai, meu Deus. Capitães de Areia. Ai, saco. Deixa eu lembrar aqui. Capitães de Areia. Eu não li inteiro, mas li uma parte, Subterrâneos da Liberdade. Gabriela Calvi Canela. O Quincas Berro d'Água. Dona Flor, é claro, todo mundo leu. Quem não leu, né? Teresa Batista Cansada de Guerra. Eu não li também. Depois, os mais da última fase eu li, eu não lembro de ter lido. Acho que Cacau também, eu li no tempo de faculdade, aquelas coisas assim. Eu não li a obra toda, assim, tô longe de ler a obra toda, porque é muito grande a obra do Jorge Amado, né? Sim. Mas esse livro que a gente escolheu, O Mar Morto, é no começo, é a fase inicial dele, né? É o quinto romance dele, na verdade, né? De anos 30, 1936, na verdade. Eu estava lendo aqui na contracapa da minha edição, que é a mesma da Camila, que é tua também, eu acho. É a mesma de todos, só que não tem a sobrecapas aqui. É da Record, né? Para dar uma ideia da popularidade dessa história aqui, essa edição da Record que a gente tem aqui, ela é a 78ª edição do Mar Morto, quer dizer, 78 edições de um livro, é coisa, né? Eu corro o risco de ser apedrejado como herege aqui, mas eu vou dizer que o Jorge Amado é uma espécie de Paulo Coelho do passado da literatura brasileira, aí, com as suas vendas maravilhosas de livros aqui no exterior. Porque, para ter uma ideia, O Mar Morto foi traduzido para alemão, espanhol, francês, grego, hebreu, húngaro, islandês, italiano, inglês, polonês, russo, sueco e tcheco. Todas essas pessoas foram obrigadas a se chatear com O Mar Morto. Que eu acho um livro bastante chatinho. Porque eu acho não, falando sério, assim, eu não quero ser agressivo, mas eu acho muito repetitivo, Maru. Ele se repete muito. E tem uma coisa que me incomoda, especialmente no começo, depois dá uma melhorada, mas no começo do livro ali, que é tudo bem, ele escreveu, tem que lembrar que ele escreveu o ABC de Castro Alves, né? Então a gente tem que pensar nessa coisa. Ele tem uma herança romântica, século XIX ali, né? É um livro dos anos 30 e tal. Mas eu acho que é muito romantismo derramado, espalhado, aquela coisa em prosa, assim, muito poesia em prosa e tal, né? Eu já me chateio com isso geralmente nos autores que eu leio, assim, eu não gosto, e também já fui apedrejado por isso, por dizer, mas eu não gosto de livros que são muito descritivos, sabe? Tipo, dizendo, estava lá as palmeiras verdejantes e o vento batia nas folhas que viravam, não sei o que, eu não gosto disso, mas o Jorge Amado não me chateou. Acho que ele tem uma coisa repetitiva demais ali, aquela coisa do, com o gosto, com o corpo com gosto de sal e não sei o que e tal. E tem uma coisa na contracapa, que tem um comentário nessa contracapa que a gente tem aqui, do Afrânio Peixoto, da época do livro, que foi lançado em 36, né? É da Jornal à Tarde da Bahia, onde ele fala várias coisas sobre o livro e tal, sobre a importância de Jorge Amado, que estava começando como escritor, quarto, quinto livro, né? E entre outras coisas ele diz ali, ele compara, na verdade, o nosso com o sabor bem Jorge Amado, ele diz aqui, né? Ele compara e ele coloca o Jorge Amado entre dois autores, que são o Lott e o Conrad. Aí eu fico meio brabo, né? Joseph Conrad é maravilhoso, o cara escreveu O Coração das Trevas, que é o livro que originou o Apocalipse Now, do Coppola, que escreveu também Nostromo, que é um livro maravilhoso sobre colonização na América e tal, e histórias de navios e marinheiros que são
fantásticas. O Conrad, para mim, é um dos maiores escritores da língua inglesa, embora fosse polonês, na verdade. É um cara que escrevia, conta a lenda que ele escrevia perfeitamente bem em inglês e tentava ser o mais perfeito possível, justamente porque ele era polonês e tinha medo de ser rejeitado. Então ele fez um estilo maravilhoso. Então, quando comparo o Jorge Amado ao Conrad, eu já fico, opa, só um pouquinho. Mas o Jimmy está falando aqui sobre o Mar Morto e dizendo que ele desgostou do livro, mas ele não é a única voz que não gostou do livro pelo visto. Só eu gostei do livro aqui na bancada, para falar bem a verdade. Eu não acho um livro ruim, na verdade. Não é que eu tenha desgostado totalmente, assim. Eu só acho que o Jorge Amado, assim, ele é muito repetitivo, essa coisa, assim, sabe? E essa coisa que a professora falou ali antes, ali dele pegar esse viés das afro-religiões e tal, os afrocultos e tal, né? Eu acho que ele pega isso aí, e a coisa dos marinheiros, tal, a coisa social que ela falou ali, né? Eu acho que ele foi mais social quando ele fez aquelas coisas dos Carlos Prestes, biografia, aquelas coisas. Depois essa coisa meio étnica, baiana, eu acho que ele pega isso aí, mas ele pega isso aí de umas... como a professora mesmo falou, isso aí é uma coisa muito estereotipada, é uma coisa, sabe? E eu acho que ele não pega um viés de contestação disso, que a Bahia a gente sabe que tem um racismo fortíssimo na Bahia, sabe? Caetano, Gil falam disso, sabe? Às vezes eu estava pensando nessa coisa, justamente nisso, sabe? Aquela música do Caetano que fala dos soldados negros batendo em balde. O Caetano é fantástico, né? Ele pega 3 versos e diz tudo que o Jorge Amado diria em 3 romances, na verdade. Então essa coisa é complicada. Eu sempre digo que o Caetano tem aquele verso fantástico, falando de baianos, né? E o Caetano tem um verso que resume todas as canções de protesto que pode se fazer no mundo, quando ele diz que é gente para brilhar não é para morrer de fome. Ponto, acabou, né? Gente para brilhar não é para morrer de fome, acabou, ponto final. Bota todo o discurso depois no bolso aí. Mas isso está dizendo, o próprio Jorge Amado, ele, no caso, coloca isso na balança também, até no começo do livro aqui ele diz, ele ouviu as histórias da boca de marítimos, né? Sim, e ele fala sim. que dificilmente o homem da terra entende o coração dos marinheiros. Isso aí. Colocando e dizendo que, olha, mesmo quando esse homem ama essas histórias, essas canções e vai às festas de Dona Janaína, mesmo assim ele não conhece todos os segredos do mar. Então ele faz um meia-culpa também já no começo, dizendo que, olha, talvez eu não fosse a melhor pessoa para contar essa história, os marinheiros, os marítimos seriam os melhores, mas eu tenho as palavras, Aí a gente volta aqui a história do Conrad e também do um outro cara fantástico sobre o mar, que é o Herman Melville com o Moby Dick, né? Que foram 2 caras que foram ao mar, né? Eles foram ao mar, foram navios mercantes, navio de pesca, navio de caça e tal. Eles tiveram essa vivência toda, então eles podiam contar desse ponto de vista aí. É interessante. Bom, Gabi. Oi. Posso passar para a Gabi agora? Por favor. Eu achei bem repetitivo. Eu não gostei do livro mesmo, assim. Ele volta várias vezes o mesmo assunto. Achei a Lívia um saco. Porque ela não toma nenhuma decisão. Ela espera todo o livro pra tomar uma decisão, que ela vai entrar no mar e tal. Achei um pouco assim... Demorou demais. O telefone toca aqui. Bota no silencioso. Coisa feia, mas que põe no silencioso, Joe. Põe no silencioso. E tu, Camila? Bom, eu tenho uma... Eu sou muito assim, tipo, eu tenho as minhas preferências e isso eu coloco muito bem aqui, assim. Eu sempre digo, olha, eu não gostei, mas é porque eu tenho uma preferência por isso. Então é uma coisa muito pessoal, não é com base em estudos nem nada. É simplesmente pela minha percepção. Eu não gosto de histórias muito, vou usar a palavra do Jimmy, regionalizadas. Eu gosto das histórias mais urbanas, digamos assim. Eu não gosto dessa coisa muito estereotipada. Eu tenho dificuldade com histórias... Eu tenho dificuldade em pensar que todas as mulheres do Jorge Amado são gostosonas e bonitas e sensuais e, sabe... Estão à disposição dos homens. Estão à disposição dos homens. Parece que é assim, sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda. E, sobretudo, os regionalismos, eu não consigo gostar muito. Mas esse lance de estão à disposição dos homens, o próprio livro já tem 2 personagens, por exemplo, que são o inverso disso. A Rosa Palmeirão, por exemplo, que é uma mulher que anda sempre com vai pro mar, né? Punhal no peito e uma navalha na saia. Navalha na saia e, tipo, ela faz a própria vida dela e ela... Matou homens e fez coisas. E a Esmeralda, ela, tipo, é uma mulher que
transforma a história também. Ela não, apesar de ficar com o Rufino, que é um amigo do Guma e tal, e os dois, a gente nem falou da sinopse ainda, na verdade. Mas ela sempre são sensuais. E a Rosa é aquela coisa, ela é uma prostituta, ela é uma mulher independente, então ela está à disposição de quem ela quiser, na verdade. Ela não está à disposição. Ela escolhe. Ela escolhe. Mas a Maria Clara também é assim, né? Que é a mulher do Mestre Manuel. Ela vai pro mar com ele, ela sabe que ele vai morrer, aquela história toda, que sabe... Mas ela tem a vida dela, é independente, sabe? Vai junto no mar, quando ela sabe comandar um saveiro, então ela é independente de uma certa forma, sabe? Ela é do mar, né? A Lívia não é do mar. Ela nasceu isso aí. A Lívia, ela é da cidade e tal, e foi pra ali, pro cais. E só que ela nunca se acostuma, né, com essa vivência de ter que sempre esperar o marido voltar e sempre com aquela angústia. Ela sempre tá pensando na morte do sujeito. Realmente, é um personagem que não é... Bem previsível, assim, sabe, a história. Tu sabe que ele vai morrer porque só fala da morte dele, sabe? Só esperam a morte dele, então... Era isso que tinha que acontecer. Mas eu achei que fecha bem a história. Sim. Por causa... Se ele não morresse no final, ou se fosse um final muito feliz, eu acharia que não convenceria a história, porque afinal de contas... Eu esperava uma morte mais dramática. Um parágrafo foi pouco, assim. A história toda esperando e... Mas é interessante, porque o livro ele é permeado por isso, né? Pela finitude da vida de um marítimo, do cara e a conformidade que trabalha com isso no também. mar. E é uma coisa assim, é isso aí mesmo, tem uma coisa de... conformismo e tudo mais, então... É a coisa da incerteza certa, na verdade, quer dizer, é aquela incerteza, o cara vai pro mar com saveiro, mas é quase certo que se der um temporal, o cara já não vai voltar, ou vai voltar todo quebrado, alguma coisa assim, sabe, ou vai virar comida de peixe mesmo, então, é essa coisa assim, né? A incerteza certa quase, sabe? É incerto o mar e ao mesmo tempo é certo que o cara, uma hora dessas, vai e não volta. Agora, 1h28, a gente segue por aqui no Conexão Unicinos FM com o Clube do Livro, Jorge Amado, Mar Morto. Estamos conversando então aqui sobre essa obra do Jorge Amado, uma das primeiras obras dele, inclusive. É a quinta obra dele, né? Quem quiser participar... 1936, primeira edição desse livro aí. Isso, quem quiser participar do programa, então, temos ali o nosso perfil no Facebook, que é o Conexão Unicinos-FM, ou a página também ali da Unicinos FM, facebook.com/unicinos-FM. Participa por ali, a gente tem já algumas... já temos até o César Schreiber Camilo, que é nosso ouvinte aí, participou. Vamos já dar a palavra aí ao ouvinte. Registra aí. E ele falou o seguinte, bom, eu gostaria de dar a minha contribuição. Eu nunca li o Mar Morto, mas li o Cavaleiro da Esperança dele. É a história a biografia do Prestes, né? Isso, a história do Luiz Carlos Prestes em sua caminhada revolucionária pelo Brasil afora. É a história romanceada, mas eu achei muito bom por ter o contexto do que o Brasil passava na década de 20, além de expor os absurdos que a política e os governos submetiam o povo brasileiro. Aliás, o povo brasileiro explorado é um tema que Jorge Amado sempre aborda, pelo que pude notar. Só para encerrar o comentário, em relação às adaptações das novelas, o que é ressaltado é a sensualidade. Isso pode se notar no Cavaleiro da Esperança, mas a diferença é que isso é um elemento apenas na obra e não o tom dela. E ele disse que vai estar ouvindo, deve estar ouvindo agora, então, aqui Conexão. Sim. Abraço, César. Obrigada pela participação. O César tem razão, a gente estava conversando aqui fora do ar, essa história aí, acho que isso, no cinema, na TV também, especialmente, né? Os diretores e roteiristas, eles puxam muito esse lado da sensualidade, essa coisa de vamos mostrar a coisa ali e tal, corpão, violão, barabapá, aquela coisa toda, né? Em detrimento, às vezes, de elementos muito mais importantes da obra do cara, que é a parte social, isso aí entra, mas entra meio de revesgueio, assim, meio, sabe? Eu estava comentando com o Rodrigo sobre isso. A gente até entenderia isso aí, por exemplo, na primeira versão de Gabriela, que é dos anos 70, que era ditadura militar ainda, então não podia falar muita coisa e tal. Então era mais fácil passar uma Sônia Braga seminua do que passar uma coisa mais política, na verdade. Porque o Gabriel tem muita coisa de coronelismo, né? De coronelismo, de questões políticas que podiam ser interpretadas tipo, o chapéu serve pro Brasil daquela época também ali e tal, né? Mas hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia acabou, né? Então, assim, teoricamente não temos mais censura, né? Mas o pessoal ainda prefere ver a Joana Paz com aquele bronzeado ridículo, na verdade. Eu não vi a novela, eu não vi a série, mas eu vi um pedacinho lá.
Aquele bronzeado tá horroroso, vamos combinar aqui, né? Ela tá muito feia. Mas, ainda pegando esse gancho que o Jimmy tava falando, no Mar Morto a gente observa um pouco desse lance da questão social. Se não me engano, essa é a segunda fase do modernismo, essa fase aí de 36, eu acho que é a segunda fase do modernismo, que é aquela fase da crítica social. Sim, sim. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, pessoal das letras, me corrija. E aí, diga uma coisa. Mas a gente vê, mas é uma coisa assim bem é uma coisa bem rápida dentro da obra, não tem tanto destaque, tá mais em alguns diálogos do tipo Dr. Rodrigo com a professora Dulce falando dessa questão da miséria dos marítimos, né? Sim, que não vão os chegar caras que nunca trabalham, doutor e isso, tal. Os caras que trabalham no mar, porque eles não têm condições, vivem numa miséria. Aí tem a questão também que ele passa rapidamente, que é a da escola mesmo, que as crianças não ficam muito tempo na escola, são questões sociais. Que é uma realidade que até hoje é verdadeira. Né? A gente tem uma evasão escolar gigantesca hoje em dia no Brasil ainda, né? Seja para trabalhar, seja por questão de droga, por questões mais complicadas hoje em dia ainda, mas tu vê que em 36 eles falavam sobre isso, em 2012 a gente continua com problemas semelhantes ainda, né? Mas é tudo assim muito... isso aparece muito nos diálogos dos personagens, mas não é uma coisa constante na obra. Acho que ele deu umas pinceladas assim. E também do tráfico, né? Porque ele fala que a polícia sabe disso e faz vista grossa. Então mostra um pouco do engajamento dele, mas aqui isso não é muito forte, mas tem a questão do engajamento mesmo político do autor, do Jorge Amado. Né? A Camila falava uma coisa fora do ar também aqui no intervalo interessante sobre a história da subserviência, a Gabi também, né, das mulheres do Jorge Amado. Eu tava repensando essa história aqui até agora, assim, se ele escreve isso como uma elegia a isso, ou se ele escreve isso como uma crítica, porque muitas vezes eu vejo que ele tem uma visão crítica disso. Não externalizando essa crítica, mas tu vê que ele coloca no livro coisas tipo no Dona Flor, ele coloca no Gabriel, ele coloca essa coisa de uma maneira assim que, tipo, sabe, não é legal isso aí, as mulheres ficarem subservientes, sabe? Estão ali, no Gabriel tinha, essa versão nova, não sei, na antiga tinha a Malvina, que é um personagem que é muito dominada pelo pai e tal, então não pode sair de casa, não pode fazer nada, não pode namorar, não pode... tem essa coisa assim, sabe? Isso aí tudo é mostrado como uma coisa ruim, não é uma coisa legal, sabe? Eu já acho que é um retrato da época, na verdade, né? O livro foi escrito esse aqui foi escrito em 36, né? Tipo, não dava pra... Ok, o cara podia talvez escrever uma personagem feminina mais forte, mas é que na época, e até a gente tá falando antes fora do ar também, tipo, até agora também existe isso ainda no Brasil. Existe essa subserviência ainda feminina em algumas partes do Brasil. Principalmente no Nordeste, Centro-Oeste, essa coisa, a gente tem muito isso aí, na verdade. Mas uma coisa que eu achei muito bacana desse livro do Jorge Amado, Mar Morto, já que todo mundo tá batendo no livro, eu quero falar coisas boas Dá uma salvada, né? Vai lá, Rodrigo! Vai ao mar e resgata. Eu achei muito legal porque os personagens são todos muito bem desenvolvidos. Cada capítulo ele pega um personagem e vai e destrincha o personagem e fala sobre ele, e a gente conhece. Tu não pode dizer que tu acaba o livro sem saber quem é a Lívia, quem é o Guma, quem é o Rufino, quem é a Esmeralda, quem é, sei lá, o tio do Guma. Tu sabe até quem é o tio do Guma, tu sabe quem é a mãe dele, tu sabe todas as coisas que aconteceram com ele, tu sabe porque ele ele tem esse truque é bacana, ele introduz o personagem também meio de canto, daqui a pouco ele explica quem é ela, ele volta lá, retoma e fala, olha, esse cara faz isso na história e tal. Só uma coisa que eu não gostei ainda nessa parte do livro é que tem vezes que ele inventa, por exemplo, um personagem no meio do livro, coloca ele com um capítulo e depois destrincha isso. Isso parece uma coisa que ele... Não parece que ele construiu isso de forma consciente. Parece que ele estava escrevendo o livro e depois pensou, peraí, tem que ter um personagem aqui agora. Tá faltando alguma coisa aqui. Pra contrabandear alguma coisa pra poder chamar alguma. Então, vou criar esse personagem aqui agora, esse capítulo vai ser sobre ele. E ele faz, tipo, 2 páginas ali, ok, coloquei o personagem e tal, vamos lá botar essa história. Fiz o gancho aqui, agora... Não é legal isso. Isso parece uma coisa meio, sabe, atropelada. Seria mais legal se ele fizesse... Olha, eu tô querendo ensinar o Jorge Amado a escrever, né? Tipo, se ele colocasse, sei lá, esses personagens de forma orgânica no meio da história e depois a gente conhece melhor eles e... mas falar em ensinar a escrever, por mais que a gente tenha gostado ou desgostado do livro, a gente tem que entender que é só o 5º livro dele, quer dizer... Ele estava aprendendo a escrever quando ele fez esse livro aqui. Ele estava procurando um caminho, na verdade. Depois tu vai ver que, mesmo que tu pode até dizer que ele é recorrente, não sei o que e tal, mas depois tu vai ver mais em Dona Flor, Tenda dos Milagres, tudo mais, Teresa Batista, que é essa história, retoma lá os candomblés, retoma os marítimos, mas de uma maneira mais adulta, uma maneira mais madura de escrever, na verdade, que é aquela coisa, a prática faz
a coisa, né? Outra coisa que eu não curti muito também é o fato de a história começar pelo meio e depois ela voltar no tempo. Ah, sim. Porque afinal de contas tu acaba já sabendo que a Lívia, por exemplo, está com o Guma e já está esperando ele voltar e tal, e depois ele volta toda a história. Ele não existe mais nenhuma surpresa, sabe? Tu já sabe que os dois vão ficar juntos, então tudo que vai acontecendo ali entre o Guma e a Lívia, ok, é interessante pra conhecer o background da história, mas no fim das contas acaba não fazendo muita diferença, porque tu já sabe que eles estão juntos, já sabe que eles estão casados e que ela ama ele, que ele ama ela e tal. E ela tem medo de ir pro mar, aquela toda e tal. Isso já está muito estabelecido já no começo do livro, depois ele vai destrinchar isso nos outros capítulos. Então... Aliás, já aproveitando que tu tá falando aí, Rodrigo, a questão do casal do livro, é interessante se a gente for fazer uma análise assim do amor idealizado, né? Eu tava pensando um pouco isso no almoço, ele cá com meus botões. Porque o Guma pede... E tem botões mesmo, né? E tem, cara! Vários. O Guma pede a Iemanjá uma esposa, né? Ele é um amor idealizado, ele pede, Iemanjá, por favor, me mande uma esposa que eu ame, que eu isso, que eu aquilo e tal. Que seja bonita. Que seja bonita, né? Então, tem isso, assim, também, eu acho, essa coisa do amor romântico, né? Claro que isso acontece nesse contexto aqui, mas daqui a pouco tem outros personagens que não são tão do amor romântico, né? Isso é aquela coisa mas esse em específico, porque ele tem uma decepção, digamos assim, com a mãe dele. Sim, ele faz uma relação da mãe dele com o Iemanjá. Que é mãe e que é esposa. Que é mãe e que é esposa. Tá, e já é edipiana a coisa, já é exatamente, totalmente edipiana. Pô, eu tava lendo aquela parte do livro, aliás, que ele conhece a mãe dele, que a mãe dele tá com o tio dele. Tu levou medo, né? Porque eu tava lendo o livro e naquela parte ali o Guma é novinho, é uma criança, tipo 11, 12 anos. Daí ele olha aquela mulher e diz, olha, meu tio tá trazendo uma mulher então pra eu perder a virgindade e tal, aquela coisa toda. E depois ele descobre que, na verdade, aquela mulher que tá ali é a mãe dele. Que ele não conhecia. Que ele não conhecia. Só que os desejos sexuais que ele tinha pela mulher acabam não, sabe, totalmente adormecidos ali. E no fim das contas, depois ele fica com a Rosa Palmeirão, que é mãe e que é mulher ao mesmo tempo, porque ela é mais velha do que ele, e cuida dele como se fosse uma mãe e tal. E sempre, claro, com aquele paralelismo com a Iemanjá, que é a única realmente mãe e mulher ao mesmo tempo e que leva os marinheiros lá para o... eu acho que esse caminho leva à história que a Camila está falando aí, dele pedir uma moça pura, bacana, linda, que não seja essa vida, da vida fácil, digamos assim, sabe? E que seja aquela coisa idealizada, exatamente, que a Camila falou. Acho que é interessante isso aí. Antes a Gabi tinha falado que a Rosa Palmeirão é o personagem preferido dela, não sei se falou no ar ou se for fora do ar, mas quer dar uma... Eu gostei dela porque ela é estereotipada, né? Ela acaba, que nem a gente estava falando, ela vira a mulher que representa essa coisa nova, né? A mulher que tem opinião. Mas ela acaba ficando pejorativa, né? Como ela é amiga dos homens, então ela deixa ali uma dúvida e tal, se ela é mulher ou não. Mas eu gostei do personagem dela. Ela é a única que se aventura, assim, além com as outras, né? Que se acostumam com a vida dele. Eu gostei de como resolveram o papel dela. Quando eu tava lendo o livro, daí, tipo, a Rosa Palmeirão tava com o Guma. Eu sabia que o Guma ia ficar com a Lívia. Então eu tava esperando quando vai acontecer isso. Isso vai dar briga, né? Porque, poxa, a Lívia vai aparecer ali. Mas a Rosa Palmeirão, tipo, ela já sabia o papel dela. Que era o papel, sabe, de cuidar do Guma até que chegasse uma outra mulher e depois ela vai embora. Só que ela pede pra que, quando ele tem um filho, o sonho dela é ter um filho, quando ele tivesse um filho, que ela pudesse voltar e ser como se fosse uma avó. Ela nunca ninguém ia saber que ela tinha ficado com o Guma. E eu achei bonito, sabe, essa história, sabe, de tipo, eu sei o meu lugar nessa família e quero... Eu achei legal essa conduta do mar, assim, eles têm meio que regras, assim, do mar. Tem os códigos do mar. Bem interessante, eu achei... A única coisa que eu gostei do livro, aliás, porque tu tem que ter o respeito pelo colega, se ele... Não pode trair o... Né? O outro se matou, o Rufino se matou por isso, né? Que ele não teria coragem de matar o Guma, que tinha traído ele, então ele se mata no mar, né? Se morrer. É a história das regras, né? Aquela coisa que nem as regras da cadeia que tem, né? Aquela coisa da cadeia que em dia de visita ninguém olha pra mulher de ninguém, né? Aquela coisa que é o respeito. Se um vai brigar total, também, vai todo exatamente. mundo junto, independente do que for, né? E aquela história também das crendices e da religião também, né? Que é muito forte no Mar Morto. E quando o Guma, ele mora com a Lívia numa casa e logo do lado tem o Rufino e a Esmeralda. A Esmeralda é a mulher do Rufino. É uma mulher bonita, sensual, como todas as mulheres Jorge Amado. E a Esmeralda, sabe, ela tá afim do Guma.
E começa a... Sabe, ela tá afim. A cercar ali. Começa a cercar, assim, começa a... Ô, Guma, tô aqui, tô... É uma stalker do Guma, assim, persegue. E, finalmente, ela consegue que o Guma compareça ali, né? Ceda aos seus encantos. Obrigado, Camila, pelo eufemismo. eufemismo. Ceda aos encantos é bom. Só que logo depois que ele faz isso, que, sabe, o desejo vai embora, ele se toca do que tá acontecendo. Ele tá traindo não só a Lívia, que tava grávida no momento, o amigo dele. E o amigo dele. Então... E isso é contra as regras do mar. A primeira coisa que ele pensa em fazer é matar a mulher, sabe? Tipo... Ela começa a estrangular ela na rede. Matar a mulher e depois se matar. Isso aí. É muito fácil isso, né? Tipo, uma solução prática, tranquila assim, e prática. E a gente tem que não vou matar meu amigo porque é contra a regra do mar, mas eu posso matar. Tipo, o cara mata a mulher e vai se matar, mas depois ele não se mata porque ele lembra. Não, peraí, eu tenho uma mulher, vou ter um filho agora. E tal. Não posso matar. Não vou matar a Esmeralda porque, em primeiro lugar, a tia e o tio da Lívia chegaram na hora. E a mulher estão chegando. Chegou na hora. E daqui a pouco eu vou acabar preso também e tal. Mas depois, no fim das contas, vou a pegar história... cadeia, que eles falam no livro. A história meio que se resolve. Vou comer cadeia, né? Como eles chamam. Comer cadeia. E a história meio que se resolve de uma forma meio até... Não vou dizer fácil, porque duas pessoas morrem, né? E, aliás, um mata o outro e se mata. Mas pro Guma ficou muito fácil, né? Mas depois ele acaba descobrindo que talvez essa traição dele acaba o tirando, por exemplo, do seu Saveiro Valente. Porque o Saveiro Valente dele era o melhor Saveiro, não sei o quê. Ou seja, ele burla as regras do mar, mas no entanto o mar retribui. De forma... Iemanjá vai lá e tasca nele um corretivo. Aliás, Iemanjá tem vários nomes aí, que a gente vê que 5 nomes. Não é só essa confusão no bom sentido, né, das religiões afro-brasileiras. A própria religião afro-brasileira, dentro dela tem várias variáveis, diria Humberto Gessinger, né? Porque tu vê que Iemanjá tem pelo menos 5 nomes diferentes que eles podem tratar ela, né? Tanto que eu, quando eu vou perguntar hoje pra fazer na redação, o que eu perguntei? Mas o que é? Candomblé ou Umbanda? Eu não sabia desse... É o sincretismo, é aquela coisa, é aquela miscelânea de coisa ali. Sincretismo religioso. Outra coisa interessante de miscelânea é aquela coisa que ele fala, eu acho interessante, do mar, né? Que é dos marítimos. E eles não vão à cidade, e a cidade está logo ali. E tem, inclusive, um elemento tecnológico que já existia nos anos 30, que é o elevador Lacerda, né? Isso também me chamou a atenção. Que é aquela coisa que faz a ligação na cidade alta com a beira do mar, com a beira da praia ali. Mas ele não vai lá, ele não pega o elevador. Tu nunca vê ninguém pegar o elevador ali dos marítimos, né? Eles não vão pra cidade, da terra, né? Eles não vão pra terra, o máximo da terra que eles vão é morar ali na beirinha do mar. Ali. Parece que a terra é o profano. E se puder dormir no saveiro, eles dormem no saveiro. A preferência deles é dormir no saveiro. Sim. Não só dormir, como fazer outras coisas também. Né? No saveiro, né? Dormir é um eufemismo também, meu. 12 minutos para as 2, a gente segue por aqui falando no Clube do Livro, no Conexão Unicinos FM, Jorge Amado, Mar Morto. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a morte do Guma, né? Que a gente falou. Antes de falar da morte do Guma, deixa eu falar um pouquinho de uma ligação que eu estava lembrando aqui agora. As edições do Jorge Amado, ele era uma coisa interessante na obra dele, dele utilizar como colaboradores artistas plásticos, né? Sempre tinha ilustrações e tal. No caso desse Mar Morto aqui, são ilustrações do Oswaldo Goeldi, no caso, que foram recuperadas nessa edição aqui da Record. Que teve, aliás, o Jorge Amado fazendo a coordenação da edição também. Sim, ele participava do processo todo, na verdade. E ele teve colaborações em vários livros do Caribé, que era um desenhista, um artista, acho que não sei se era arquiteto também, se não me engano, mas era basicamente um artista plástico baiano fantástico, que é influente pra caramba, né? E ficou famoso também através dos livros do Jorge Amado. E o Jorge tinha essa preocupação de, a cada edição, preservar essas ilustrações, tentar manter o máximo da coisa original, como era. Porque a gente sabe que tem aí por aí muito editor que... não, ilustração, vai gastar dinheiro com página extra aí e tal. Corta. Ele fazia parte desse processo todo aí. Mas eu achei legal as minhas ilustrações, tipo, não façam grande diferença no livro, mas é eu digo coisa assim, não bacana de... Não que faça diferença, mas eu digo assim, eu acho legal a ideia dele de usar esse tipo de trabalho como uma forma de divulgar essas pessoas. Eu acho interessante isso, sabe? De divulgar a arte dessas pessoas, porque era uma arte que tinha a ver com a história dele, são artistas que trabalhavam com elementos da Bahia ali, né?
figuras do povo baiano e tudo mais, folclore e tudo mais, aquelas coisas, né? Aliás, nesse livro, ele dedica, né, o livro para os amigos. Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo e Álvaro Moreira. E tem uma dedicatória anterior aqui, que é a Matilde, esse romance da Gamboa de Cima, que é a dedicatória bem original. Eu acho que essa a dedicatória é só uma suposição minha, porque não tem data aqui. Mas eu acho que a dedicatória para Raquel, para o Érico e para o Álvaro, acho que veio em edições posteriores, talvez. Porque o Érico não sei se ele conhecia o Érico em 36 já. Rodrigo, vamos pesquisar. Não saberia dizer. Pesquisar, então? Pesquisaríamos. Pesquisa. Google. Pesquisa e fala o que tu achou da morte dele. Tu não achou que a morte dele foi muito... Foi muito rápida. Acabou. Não achei. Aliás, uma coisa que a morte do Guma eu tava esperando também, né? Porque, afinal de contas, o tema da morte, ele percorre todo o livro. Mas o interessante da morte do Guma é que, de qualquer forma, se ele tivesse deixado de fazer contrabando e tivesse parado de trabalhar no mar e ter virado, sei lá, um feirante ou vendido o seu saveiro para entrar no mercadinho dos tios, ele teria morrido também. Teria morrido pro mar. Ele morreu no mar, como deve ser o Olha que marítimo. Poético, ele teria morrido pro mar. Que Rodrigo de Oliveira é poeta, não sabia disso. Surpreendendo hoje no Jorge Amado. Todo trabalhado no Jorge Amado, Rodrigo. Porque, afinal de contas, né, o destino do marítimo é morrer no mar. E ele queria isso. Doce morrer no mar, né? Ele queria ser levado por Iemanjá. Talvez não naquela hora, né? Não naquele momento, porque afinal de contas o filho dele ainda não estava criado, ainda pronto para ir pro mar e tal. Para ir pro mar. Mas, no fim das contas, a Lívia acaba achando uma coragem que ela não possuía antes dele morrer, de colocar ela mesma no saveiro e levar seu filho junto, porque ela descobre, depois da morte do Guma, o que é interessante, que mesmo ela não tendo nascido no mar, né, não nascido com as outras pessoas, que o filho dela não pode não ter esse destino, porque afinal de contas o Guma fez de tudo para que ele tivesse aquele saveiro, que ele pudesse seguir naquela vida de pescador, não, no caso saveiro, né, de fazer essas... Saveirista, pode ser. Porque afinal de contas ele não é pescador, né? Ele acaba só fazendo o transporte. Mas ele queria essa vida pro filho e ela tem essa coragem de... É a única coisa que sobra dele, né? Do Guma, é o mar, que ela diz no final. Então, se essa é a única parte que eu tenho dele, eu vou viver no mar com o saveiro dele, né? Com um filho que isso é o que uma visão meio conformista também, na verdade, né? Pô, eu tava mesmo pensando, por que não mandou o guri estudar, né? Bota o guri no colégio interno. Claro! Bota o guri no colégio interno, já dizia Frank Jorge. Vai ser doutor, vai fazer alguma coisa. Só que é aquele lance do desejo do pai, sabe? O desejo do pai e os passos, né? E essa coisa cultural da descrença, sabe? Tipo assim, que o Guma já tem ali, né? Ele fica 6 meses na escola e ele sabe que ele não vai ser doutor, que ele nunca vai ser advogado, que ele não vai ser médico, então ele já tá sabendo que mais ou menos o destino dele tá meio traçado já. Tu até pode meio te indignar um pouco com isso, mas depois tu pensa, meu pai foi assim, meu avô foi assim e tal. É aquela coisa do atavismo, né? Que vai ficando ali, né? Aqui no sul a gente tem os atávicos aí, né? Eu acho que é por aí a coisa. Porque na verdade o destino é meio que traçado, né? Pros caras do saveiro ali. Mas eu não acho um conformismo, na verdade, o fato da Lívia continuar... tentar que o filho dela seja um saveirista. Militante. Porque eu vejo uma visão mais romântica isso, na verdade. Que tipo, o cara morreu... Não, romântico sim, porque eu tô com aquele negócio que eu falei no começo ali do livro, especialmente, que ele é muito... Uma prosa romântica, assim, muito romântica no sentido de romantismo mesmo do século XIX, aquela coisa Castro Alves, aquela coisa deslavada de romantismo, assim, então... Então acho que é isso, sabe? Isso aí, o final é coerente com isso aí, na verdade. Mas que daqui a pouco tudo bem, né? A gente deveria para colocar no contexto dessa coisa mais romântica, mas eu também concordo contigo, Jimmy. Eu não, né? Acho que é uma coisa meio... Só lembrando que esse livro virou novela, né? Como é que chamava a novela mesmo? Era Porto dos Milagres. Porto dos Milagres. Foi na Globo isso aí? Foi. Era das 6, das 7, das 8. Era das 8 isso aqui. Pensa o seguinte, ó. Foi escrita por Aguinaldo Silva, a duplinha. Prime Time, Aguinaldo Silva aí. Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, a duplinha dinâmica. Então é baseada livremente em 2 obras, O Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, em 2 obras do Jorge Amado. Sim, são 2 obras que estão diametralmente opostas na linha do tempo, né? Porque o Mar Morto é a 5ª obra e outro é A Descoberta da América pelos Turcos. Que é o penúltimo livro do Jorge Amado.
Amigo. Mas eu até imaginava, quando tava lendo o Mar Morto, eu confesso que eu tava imaginando o Marcos Palmeira como Guma. Eu sei, desde que começou, só conseguia pensar. Eu li o Guma e imaginava o Marcos Palmeira o tempo todo. Mas eu não conseguia imaginar a Flávia Alessandra como a Lívia. Não tem como é que uma loira no meio do, sei lá... Mas isso aí tem, né? Isso aí tem muito no livro de Jorge Amado, por exemplo. Pega o Dona Flor lá, o Mundinho é um loiro. De olho azul. De olho azul, mas porque na Bahia tem essa misturança ali, na verdade, né? Assim como tem em Pernambuco, por causa dos holandeses, a coisa toda ali, tá? Tem essa mistura que deu um tipo étnico bem diferenciado. Mas falando da Lívia, que foi pro mar no final, esse é o milagre que a professora Dulce, né, diz. Que é o que ela espera. Que eles voltem e que façam... que tu falou da militância, né? Sim. E é exatamente isso que ela quer, que tenham regras no mar para eles se sentirem seguros, né? Que essa seja uma vida e que eles tenham condições de viver ali. É o que eles gostam de fazer, mas que façam isso com dignidade, né? Esse é o milagre que a professora... Eu também enxerga um pouco mais romântico esse final, assim. Não foi tão conformista. Mas então tá, né? O que é isso? Isso quer dizer que a gente é pessimista? Somos pessimistas. Pode ser. Dois pessimistas. Eu nunca digo, sou pessimista. Sempre digo realista. Não, quando mas isso é muito pessimista. Não, é realismo. Sempre dou essa desculpa. Eu sempre vejo o copo meio cheio. A gente tem que ler mais Casimiro de Abreu, essas coisas aí e tal. A gente tá muito pouco romântico, Camila. Eu acho. A gente tá lendo muito James Joyce, esses caras muito frios aí. Inclusive, Camila adora russos, né? Falar em frieza, inclusive. Pior, né? Mais frieza do que falar em frieza e Conrad, aqui no segundo comentário da contracapa do Ferreira de Castro, lá de Lisboa, ele fala aqui que o Conrad, que amava as figuras do oceano, é comparado com o Jorge Amado, com sua simpatia humana, com seu fervor poético, um frio matemático. Como assim? Ele fala do Conrad como um frio matemático, mas o Amado já Jorge Amado é o reverso da medalha, aquela coisa derramada ali e tal, jamais. Bom, 4 minutos para as 2, acho que vamos fechando, né? Nosso Clube do Livro por aqui, Mar Morto, Jorge Amado. Já vamos chamar o próximo aí, quem não participou, que quiser botar palpite, pode botar. Sim, e também quem não conseguiu, pegou agora o programa e quer ouvir, hoje à tarde a gente coloca ali no YouTube o programa inteirinho ali para poder conferir todo o Clube do Livro. O próximo Clube do Livro daqui a 2 semanas, deixa eu ver aqui o dia certinho aqui. Dia 20, alguma coisa lá, 27. Dia 26 é o próximo Clube do 26, Livro, então. Não é 27, não? 26 aqui, ó. 12, 26. Então tá. Tá aí, dia 26, então a gente fala aqui sobre Hermann Hesse, Demian. É o nome do livro. É um livro muito bacana, foi um livro muito, muito cultuado nos anos 70, né? Vendeu bastante. Eu acho que é o livro, junto com o Lobo da Steppe, é um dos mais populares do Hermann Hesse. Que eu acho que, se não me engano, ele ganhou o prêmio Nobel por um livro, pela obra toda, mas basicamente por um livro chamado O Jogo das Contas de Vidro, que é uma coisa que eu nunca consegui ler. Que é um calhamaço, umas 700 páginas, que é um livrão, assim, que é meio complicado de ler, realmente. Talvez porque eu fosse muito novo para tentar ler na época, talvez hoje em dia eu consiga ultrapassar aquilo lá. O livro eu lembro que eu li Demian e li o Hermann Hesse, desculpa. O livro do Demian ali é de 1917. Exatamente. Foi lançado pelo Hermann Hesse, que é um escritor alemão. Alemão, agora nós vamos para uma coisa mais... Uma coisa mais fria. Agora vamos pra nossa. Mas o Demian não é frio, não. O Demian ele é bem... Vienal, digamos assim. E claro que foi pensado, obviamente, a gente vai ler agora um autor alemão, porque dia 25, afinal de contas, né, é o dia da imigração alemã, então dia 26 a gente lê, claro, um autor alemão. Foi tudo muito pensado, sabe? Foi tudo sabe, sim, concatenado, claro. Assim, para que isso surgisse. Planejamento, né? É uma questão de gestão, né? Tudo uma questão de gestão. Então tá certo. Gabriela Venza, valeu pela participação. Jimmy Joe. Tudo bem, vou tentar almoçar ali agora. Camila Keu. Tchauzinho. Beleza, então. Bom, eu sou o Rodrigo de Oliveira, não faço show hoje à noite, né? Infelizmente. Nem nenhum programa de rádio também hoje à noite. Só curtindo no satélite agora as duas. Continue aí, por favor. Na mesa de áudio, Cláudio Cunha Santos. Grande abraço.